E aí, craque, boa noite pra você, pra todo mundo que está nos ouvindo. Corinthians e Palmeiras decidem quem será classificado para as quartas de final da Copa do Brasil nos dias 30 de julho e 7 de agosto. Ida em Itaquera e volta no Allianz Parque, mando do Palmeiras. Expectativa que seja no Allianz Parque, mediante essa agenda. Mas 30 de julho e 7 de agosto. Corinthians. Bora lá, craque Neto. Informação do dia: o Corinthians treinou hoje, amanhã estará de folga e volta na quarta-feira para dar início à preparação final para o duelo contra o Red Bull Bragantino. E hoje, Diego Palacios não foi a campo como ele vem fazendo em toda a temporada. Ele tem Mas treinado quando que ele foi? Ele sempre treinou no campo. Pô, faz um ano que ele tá lá, pô. E agora ele ficou fora do treinamento porque o Corinthians avança nas negociações para emprestar ele pro Austin FC dos Estados Que Unidos. Deus abençoe ele, porque aqui ele não vai jogar mais, cara. Independentemente do joelho dele da cartilagem, ele não joga mais aqui, pô. É um a gente temor. sabe disso, né? Sim. Não sabe que foi feito o exame e que ele tinha problema na cartilagem, ninguém falou. Os protocolos não foram cumpridos nos exames. Você vê no Corinthians todo... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Os Donos da Bola da Rádio Bandeirante, apresentado pelo craque Neto, e também um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho de Breno Bidon, joia da base do Corinthians, que deve deixar o timão muito em breve. A janela se abre dia 10 de julho. O Corinthians precisa aí de faturar em torno de 180 milhões de venda de atletas todo ano. O Corinthians já tem 120 milhões faturado, então falta em torno aí de 60 milhões para faturar. E o Breno Bidon está estipulado em valor de 25 a 30 milhões de euros, que até passaria de 60 milhões de reais. E o jogador ia para um time inglês, aproximadamente Tottenham Force, o West Ham, esses times assim que já estão de olho aí no Breno Bidon. O Corinthians está tentando segurar o Rodrigo Garro, está tentando segurar aí o Memphis Depay, está tentando segurar o Roberto, porque é uma espinha dorsal do Corinthians. Mas o Breno Bidon, que joga no meio campo, a diretoria entende que tem outros jogadores ali no meio campo que são titulares, né, como o José Martino, Carrídio, tem vários outros jogadores, tem também o Ranieri, né? Então o Corinthians entende que pode vender sim o Breno Bidon. O Breno Bidon acabou treinando aí junto com o Yuri Alberto nas férias, né? O fisiologista aí, Gustavo Jorge, é um fisiologista particular dos atletas, né? E o Breno Bidon, muito focado, muito determinado, né? Acabou ganhando massa, né? Com essa dedicação toda, o jogador acabou ganhando aí 5 quilos de massa. É um trabalho de suplementação espetacular. Breno Bidon treina no Corinthians e fora do Corinthians, porque a departamento do Corinthians, né, de futebol, entende que o jogador é muito franzino. Por exemplo, veio pro Corinthians ganhando 2 milhões de reais por mês, o Igor Coronado, que era franzino, não conseguiu jogar. Só que o Breno Bidon é muito jovem e ganhou muita massa. E ganhar 5 quilos de massa, o trabalho tem que ser intenso. E ele fez um trabalho espetacular. Então o jogador está preparado, tem muita técnica, tem muita qualidade. Corinthians que, após retornar das férias, acabou fazendo aí uma pré-temporada, né? Que terminou ontem. O Corinthians treinava no período da manhã e no período da tarde. Hoje, o elenco do Corinthians, todos os jogadores estão de folga e retorna amanhã. E aí o Corinthians, retornando amanhã, vai fazer apenas um treino e não 2, como estava fazendo antes, porque era uma pré-temporada. O Corinthians vai fazer a partir da manhã um treino, porque dia 13 de julho, domingo que vem, o Corinthians enfrenta aí o Bragantino pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena às 19 horas. Então um jogão que o Corinthians precisa entrar para vencer, né, sem sombra de dúvida. Adversário forte, adversário qualificado, e o Corinthians jogando em casa tem que mostrar força ofensiva, tem que mostrar poder, porque o Corinthians não pode perder esse jogo em casa, senão corre o risco de ser rebaixado ou
Ano passado o Corinthians, lembra que passou aí 30 rodadas na zona de rebaixamento? Isso foi uma agonia para o torcedor. Então o Corinthians está se preparando. Depois, na sequência, o Corinthians já tem um baita de um jogo. Corinthians e Palmeiras se encontram de forma inédita pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. O primeiro jogo do Corinthians será na Neoquímica Arena, dia 30 de julho. E o segundo jogo será no Allianz Parque, dia 7 de agosto. Então o Palmeiras é um time extremamente qualificado, tem um baita de um treinador. O Corinthians pode até conseguir passar para as quartas de finais da Copa do Brasil? Pode. Porém, precisa fazer um jogo muito próximo da perfeição, porque o Palmeiras é um time qualificado. Mesmo perdendo aí o Paulinho, que vai fazer a cirurgia de novo, perdendo aí mais um jogador aí de mais referência ainda, que é o Estevão, mesmo assim o Palmeiras continua muito qualificado. Dorival não tem conseguido acertar o Corinthians até hoje. O Corinthians não tem um sistema tático de jogo. Dorival, acho que ele não fez 2 a 3 jogos com o mesmo time. Dorival sempre que e tem a oportunidade vem mudando o time. Então Dorival na hora de definir, né? Definir o time principal e treinar focado. Porque se o Corinthians passar para quarta de final da Copa do Brasil, vai levar aí 4.700.000. Então, para um clube endividado como está o Corinthians, todo o dinheiro é bem-vindo e 4.700.000 é muito dinheiro, dá para ajudar muito na folha salarial do Corinthians, que esse mês passado o Corinthians passou dificuldade para pagar o elenco, esse mês o dinheiro não está tudo junto ainda, então o Corinthians vive um momento muito difícil, né? Diego Palacios, ele não vem treinando, por quê? Porque o jogador está de sair do Corinthians, a negociação com o Diego Palacios está bem avançada com o Austin FC, né? Então o Corinthians está preferindo deixar o jogador fora, porque ele pode ir treinar, machucar novamente e aí se encostar no Corinthians por mais aí um ano sem jogar. Tendo em vista que quando ele chegou no Corinthians fez apenas um jogo, Diego Palacios, depois passou por uma cirurgia, depois passou por uma reconstrução de cirurgia, depois teve informação que ele teve um ato indisciplinar e aí por isso teve problema com o Ramon Dias, mas Corinthians está forte treinando, forte no mercado. Nas últimas horas surgiu informação que Vitor Sá, atacante, né, que tem 31 anos, que jogava no Botafogo, aquela transição da SAP do Botafogo, ele foi embora, né, ele foi oferecido ao Corinthians. Atualmente ele está jogando Krasnodar da Rússia, tem 31 anos, né, só que também é um jogador que tem um aproveitamento muito ruim, porque em 41 jogos na temporada de 2023 e 2024, ele fez apenas 5 gols. Olha pra você ver, o Corinthians tem buscado jogador que não tem tido sucesso. Por exemplo, Carlos Vinícius, que tem 30 anos, né? Ele tem um ano que eu tô falando, sem marcar nenhum gol, jogador que quer ganhar 1 milhão no Corinthians. Se eu fosse o Corinthians, eu não contrataria. Porque como você vai pagar 1 milhão de salário para um jogador que vai ficar no banco? Carlos Vinícius é banco de Roberto. Então o Corinthians tem que ter muita maturidade para fazer contratação. Mas o Corinthians não quer comprar jogador porque não tem dinheiro. Tudo bem, mas não dá para você pagar salário astronômico, que se você pagar salário estratosférico, o que vai acontecer? O Corinthians também não tem condições. Olha o que aconteceu com o Henrique Coronado. O Corinthians pagando um salário para ele aí de quase 2 milhões e pouquinho por mês. E o Coronado, no período que teve no Corinthians, né, um ano e pouco, ganhou mais de 40 milhões do Corinthians. Saiu do Corinthians semana passada, fez a sua rescisão de forma amigável, mas o Corinthians ainda deve para ele mais de 10 milhões de reais, que será pago aí em 18 parcelas. Então, o Corinthians viu um momento difícil, um momento complicado, um momento conturbado na sua gestão, na sua política. É uma política aqui do Corinthians, é uma política amadora, uma política que precisa ter mais pessoas profissionais e todas elas pensando em prol do Corinthians, não em prol do seu umbigo. Então o Corinthians está no mercado avaliando, tem que ter cuidado para contratar e bem provavelmente que vai chegar aí nessa próxima janela que se abre dia 10 de julho, de 3
a 4 jogadores. É um pedido do técnico Dorival Júnior. Pediu um atacante, um zagueiro, um lateral direito e um meia. E Biel, o Corinthians desistiu. Biel, o Corinthians tentou a contratação porque jogar pela direita, pela esquerda, um atacante rápido, habilidoso. Porém, o Sport de Portugal queria 7 milhões de euros no jogador. O Corinthians já ofereceu um absurdo, 5 milhões de euros. Porém, o Sport de Portugal não aceitou e o Corinthians acabou aí no final de semana, na sexta-feira, soltando uma nota, agradecendo pelas tratativas com o clube e com o jogador. Porém, o Corinthians desiste nesse momento, né? Porque não pode aumentar a oferta. A oferta máxima que o Corinthians fez foi de 5 milhões, 7 não chegaria. Então, o Corinthians tem muitos problemas, tem jogos importantes, onde o Corinthians precisa vencer tanto o jogo pela Copa do Brasil, né, diante do Palmeiras muito qualificado, quanto do Campeonato Brasileiro, contra o Red Bull Bragantino, que é um time também extremamente qualificado. E aí, filho, quem que vocês preferem? O Vitor Sá ou o Carlos Vinícius? Qual jogador desse aí se encaixaria mais nas características que o técnico Dorival Júnior está buscando? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.